A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. Mas a grande questão é, você está preparado para quando algo der errado? A maioria das pessoas evita pensar em problemas futuros, acreditando que isso atrai negatividade. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Eles acreditavam que prever dificuldades não era pessimismo, era preparação. Epicteto dizia: o homem prudente vê dificuldades à frente e se prepara para enfrentá-las. O homem imprudente as ignora e é destruído por elas. Essa ideia levou ao desenvolvimento de um dos exercícios mais poderosos do estoicismo, a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Mas o que exatamente isso significa? Como prever o pior pode te tornar mais forte, mais calmo e mais preparado para enfrentar qualquer adversidade? Neste vídeo, você vai entender o que é a premeditatio malorum e como os estoicos a praticavam, como usar essa técnica para reduzir a ansiedade e agir com mais clareza, o equilíbrio entre preparação e pessimismo e como evitar cair na armadilha da preocupação excessiva. Hábitos estoicos que fortalecem sua mente e te tornam inabalável. Se você quer parar de ser pego de surpresa pelos problemas da vida e desenvolver uma mentalidade forte e estratégica, assista até o final. E antes de começarmos, já curta o vídeo e se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que podem realmente transformar sua forma de pensar e agir. Agora, vamos direto para a primeira parte do nosso guia. O que é a premeditatio malorum? A premeditatio malorum, ou premeditação dos males, é um exercício mental estoico, onde você antecipa possíveis dificuldades e se prepara para enfrentá-las com serenidade. Os estoicos acreditavam que não devemos esperar que a vida seja sempre tranquila, porque isso cria falsas expectativas e torna os desafios ainda mais dolorosos quando surgem. Marco Aurélio escreveu: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas ingratas, traiçoeiras e arrogantes, mas não devo me surpreender, pois sei que o mundo é assim. Logo estarei pronto para enfrentá-lo com paciência e razão. A ideia é simples. Ao visualizar possíveis dificuldades, você se fortalece mentalmente para enfrentá-las quando e se acontecerem. Os estoicos usavam essa técnica para evitar a reação emocional impulsiva e se preparar racionalmente para o que pudesse acontecer. Se um general estoico ia para a guerra, ele visualizava derrotas e obstáculos antes da batalha para não ser tomado pelo pânico caso as coisas saíssem do controle. Se um comerciante romano estivesse investindo em um novo negócio, ele imaginava possíveis perdas e desafios, preparando-se para reagir de forma sábia. Se um cidadão comum estivesse enfrentando tempos difíceis, ele se lembrava de que as dificuldades são passageiras e que poderia suportá-las. A premeditatio malorum não é pessimismo, mas sim um escudo mental contra o impacto do inesperado. Mas por que temos tanta dificuldade em pensar dessa forma? Por que a maioria das pessoas entra em pânico quando algo ruim acontece? É o que veremos agora. Se a vida é cheia de desafios e imprevistos, por que tantas pessoas ainda são pegas de surpresa quando algo dá errado? A resposta está na forma como nosso cérebro evoluiu. O ser humano tem um instinto natural de evitar pensar no pior, porque isso gera desconforto. Preferimos acreditar que tudo ficará bem, que o amanhã será tranquilo e que os problemas simplesmente não vão acontecer. Mas os estoicos enxergavam isso como um erro perigoso. Epicteto dizia: a felicidade começa quando paramos de desejar que o mundo seja diferente do que ele é. O problema é que vivemos com uma falsa sensação de controle. Achamos que podemos prever tudo, organizar tudo, evitar todas as dificuldades.
até que algo acontece e nos sentimos perdidos. Pense nisso. Ninguém espera ser demitido até que acontece. Ninguém espera que um relacionamento acabe até que acaba. Ninguém espera um problema de saúde até que recebe o diagnóstico. Quando acreditamos que as coisas sempre estarão sob controle, nos tornamos vulneráveis emocionalmente. Os estoicos acreditavam que aceitar a imprevisibilidade da vida era um passo essencial para se tornar mais forte. Sêneca escreveu: "A adversidade é inevitável. O que muda é se você será pego despreparado ou se já estava pronto para enfrentá-la." A maioria das pessoas entra em desespero quando algo ruim acontece porque não se preparou mentalmente para essa possibilidade. E é exatamente isso que a Premeditatio Malorum resolve. Mas como praticá-la na vida real sem cair no pessimismo? Agora que entendemos o conceito da Premeditatio Malorum e por que somos tão vulneráveis ao inesperado, a pergunta é: como podemos treinar nossa mente para enfrentar qualquer adversidade? Os estoicos desenvolveram um método simples e eficaz para isso. Aqui está um passo a passo prático para aplicar essa técnica no seu dia a dia. Primeiro passo: escolha um cenário importante da sua vida. A Premeditatio Malorum pode ser aplicada em qualquer área da vida: trabalho, relacionamentos, saúde, finanças. Escolha uma situação específica que seja relevante para você. Pode ser uma apresentação importante, um projeto desafiador, uma possível crise financeira ou até mesmo uma conversa difícil que você precisa ter com alguém. Exemplo: você tem uma entrevista de emprego ou uma reunião decisiva. Segundo passo: visualize os piores cenários possíveis. Agora, imagine o que pode dar errado. Seja realista, mas detalhado. Exemplo: se a entrevista for ruim, o recrutador pode não gostar do seu perfil. Você pode esquecer suas respostas. Pode surgir um imprevisto no dia. Os estoicos acreditavam que antecipar dificuldades ajuda a reduzir o impacto emocional caso elas realmente aconteçam. Sêneca dizia: quem se prepara para o pior nunca será surpreendido. Terceiro passo: planeje como você vai reagir. Agora que você identificou os possíveis problemas, pergunte-se: o que posso fazer para minimizar os danos? Se isso acontecer, como posso manter a calma e resolver o problema? Exemplo: se a entrevista de emprego for ruim, você pode treinar respostas antes do dia, respirar fundo e manter a calma, em vez de entrar em pânico, aprender com a experiência e buscar outras oportunidades. Marco Aurélio escreveu: se um problema pode ser resolvido, resolva-o. Se não puder, aceite-o e siga em frente. A Premeditatio Malorum não é apenas imaginar o pior, é se preparar para agir da melhor forma possível diante de qualquer situação. Quarto passo: aceite que você não tem controle sobre tudo. Por fim, lembre-se, nem tudo está sob seu controle. Você pode se preparar, mas nunca poderá controlar completamente os resultados. O que está sob seu controle? Sua preparação, sua resposta emocional, sua capacidade de aprender com a situação. O que não está sob seu controle? As decisões dos outros, o acaso, fatores externos. Os estoicos nos ensinam que quando aceitamos isso, nos libertamos da ansiedade e conseguimos agir com mais clareza. Epicteto dizia: foque no que está ao seu alcance. O resto, aceite com serenidade. Transforme a Premeditatio Malorum em um hábito. Se você praticar essa técnica regularmente, começará a notar uma grande mudança. Os problemas não te pegarão mais de surpresa. Você se tornará mais preparado, mais calmo e mais racional diante das dificuldades da vida.
Agora que aprendemos a aplicar essa técnica, no próximo capítulo veremos como diferenciar preparação de pessimismo e como evitar cair na armadilha da preocupação excessiva. Um dos maiores erros ao praticar a premeditatio malorum é confundir preparação com pessimismo. Muitas pessoas evitam pensar nos problemas futuros porque acreditam que isso pode atrair negatividade. Outras começam a praticar essa técnica, mas acabam caindo em um ciclo de ansiedade e paranoia, acreditando que tudo dará errado. Mas os estoicos viam essa prática de forma muito diferente. Para eles, prever dificuldades não significa esperar o pior, significa estar pronto para qualquer cenário, sem desespero. Sêneca escreveu: "O homem que se prepara para o pior nunca será pego de surpresa, mas aquele que vive temendo o futuro sofrerá duas vezes. Primeiro na imaginação, depois na realidade." Ou seja, antecipar dificuldades deve servir para trazer calma e não preocupação. Como evitar a armadilha da negatividade? 1. Não confunda pensamento estratégico com catastrofismo. A ideia da premeditatio malorum não é imaginar um futuro onde tudo dá errado, mas sim se perguntar: se isso acontecer, como posso lidar da melhor maneira possível? O estoico não fica obcecado com cenários ruins, ele apenas os considera para estar pronto, sem medo. 2. Encontre o equilíbrio entre preparação e ação. Se você pensa demais nos problemas futuros, mas não toma atitudes para se preparar, estará apenas alimentando ansiedade. Se você prevê dificuldades financeiras, comece a economizar. Se antecipa dificuldades no trabalho, se capacite mais. 3. Pratique a aceitação estoica. Marco Aurélio escreveu: "Aceite de bom grado tudo o que acontece, pois até mesmo os eventos indesejados fazem parte da ordem do universo." Isso significa que, depois de se preparar, não adianta se preocupar excessivamente. Algumas coisas simplesmente vão acontecer, e cabe a você reagir da melhor forma possível. A premeditatio malorum deve ser usada como uma ferramenta de poder mental e clareza estratégica, e não como uma fonte de preocupação constante. Agora que entendemos essa diferença, no próximo capítulo veremos como fortalecer a mente para lidar com qualquer desafio que a vida apresentar. Antecipar dificuldades é apenas o primeiro passo. Para realmente aplicar a premeditatio malorum, você precisa fortalecer sua mente, tornando-se uma pessoa resiliente, calma e estratégica diante dos desafios da vida. Os estoicos acreditavam que a força mental pode ser treinada, assim como um músculo. Quanto mais você exercita sua resistência emocional, mais preparado fica para lidar com qualquer crise. Sêneca escreveu: "Nenhum homem se torna forte vivendo no conforto. A resistência só vem do enfrentamento das dificuldades." Aqui estão 3 formas estoicas para treinar sua mente para enfrentar qualquer imprevisto sem desespero. 1. Exponha-se voluntariamente ao desconforto. Os estoicos acreditavam que, se você se acostuma com dificuldades menores, estará mais preparado para desafios maiores. Exemplo prático: passe um dia sem redes sociais para treinar o foco. Durma no chão por uma noite para perceber que o luxo não é essencial. Tome um banho frio para fortalecer sua resistência ao desconforto. Marco Aurélio praticava isso para lembrar-se de que poderia sobreviver sem depender de conforto e luxo. Essa prática reduz o medo do desconhecido e torna sua mente mais forte para lidar com adversidades reais. 2. Reforce seu diálogo interno. A forma como você fala consigo mesmo determina sua reação ao caos. Se você encara um problema dizendo "isso vai me destruir", você já perdeu. Se você encara dizendo "isso é difícil, mas eu sou capaz de enfrentar", você já ganhou metade da batalha. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso."
Sempre que estiver diante de uma dificuldade, pergunte-se: este problema realmente é tão grande quanto parece? Se isso tivesse acontecido há 1 ano, eu teria superado? Qual a melhor maneira racional de agir agora? Reprogramar seu diálogo interno torna sua mente mais resistente e menos vulnerável ao pânico. 3. Veja desafios como oportunidades de crescimento. Os estoicos acreditavam que todas as dificuldades são chances de aprendizado. Se você perde um emprego, aprenda novas habilidades. Se enfrenta um problema financeiro, desenvolva um plano melhor para a sua vida. Se lida com uma rejeição, fortaleça sua confiança em si mesmo. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Ou seja, não fuja das dificuldades, transforme-as em oportunidades para se tornar mais forte. Se você treinar essas 3 práticas diariamente, sua mente se tornará inabalável. Você não será mais controlado pelo medo do inesperado, porque saberá que está preparado para qualquer situação. Agora que aprendemos como fortalecer nossa mente, no próximo capítulo veremos como aplicar a Premeditatio Malorum na vida moderna, de forma prática e eficiente. A Premeditatio Malorum não é apenas um conceito filosófico. Ela é uma ferramenta prática que pode ser usada para melhorar sua vida financeira, profissional, emocional e até mesmo sua saúde. Os estoicos acreditavam que o segredo para uma vida equilibrada está na preparação consciente e não no otimismo cego ou no medo constante. Sêneca escreveu: a vida é cheia de surpresas. O sábio não será surpreendido, pois já considerou todos os caminhos possíveis. Aqui estão algumas formas de aplicar a Premeditatio Malorum na sua vida hoje mesmo. 1. No trabalho e nos negócios. O ambiente profissional é um dos lugares onde a imprevisibilidade é mais comum. Você pode perder um cliente, ser demitido, enfrentar dificuldades no seu negócio. Como aplicar? Pergunte-se: e se meu emprego acabasse hoje? Faça um plano B. Tenha reservas financeiras e desenvolva novas habilidades. Visualize cenários difíceis e já tenha estratégias preparadas. Empresários estoicos, como o bilionário Warren Buffett, usam essa mentalidade para antecipar crises e se manterem sempre à frente do mercado. 2. Nas finanças pessoais. A maioria das pessoas vive como se a estabilidade financeira fosse garantida, mas os estoicos sabiam que qualquer situação pode mudar rapidamente. Como aplicar? Pergunte-se: se eu perdesse metade da minha renda amanhã, como sobreviveria? Pratique viver com menos para não depender tanto do dinheiro. Crie um fundo de emergência para estar sempre preparado. Sêneca praticava viver como se fosse pobre de tempos em tempos, para nunca depender do luxo. Isso o tornava imune ao medo da perda. 3. Nos relacionamentos. Relacionamentos são imprevisíveis. Pessoas mudam, se afastam e nem sempre as coisas saem como esperado. Como aplicar? Pergunte-se: e se essa relação terminasse amanhã? Não baseie sua felicidade apenas em uma pessoa ou em um relacionamento. Aceite que tudo é transitório e valorize o momento presente. Epicteto dizia: não diga sobre nada eu o perdi, mas sim eu o devolvi. Isso significa que nada nos pertence para sempre, e aceitar isso nos torna emocionalmente mais fortes. 4. Na saúde e no bem-estar. A saúde é algo que tomamos como garantido, até que algo acontece. Os estoicos sabiam que o corpo é frágil e que devemos estar preparados para doenças e imprevistos. Como aplicar? Pergunte-se: e se minha saúde fosse prejudicada amanhã? Cuide do seu corpo antes de precisar. Pratique gratidão pela sua saúde, pois ela pode não durar para sempre. Marco Aurélio escreveu:
Não reclame do que acontece com seu corpo, apenas cuide dele enquanto pode. Se você começar a usar a premeditatio malorum nessas áreas da sua vida, perceberá que se tornará menos vulnerável ao inesperado e mais preparado para qualquer situação. A premeditatio malorum é uma técnica poderosa, mas muitas pessoas a aplicam de forma errada e acabam gerando mais ansiedade ao invés de desenvolverem resiliência. Os estoicos acreditavam que a preparação deve levar à tranquilidade e não ao medo constante. Marco Aurélio escreveu: se você se preocupa com o futuro, está sofrendo desnecessariamente duas vezes, uma na sua mente e outra na realidade. Aqui estão os erros mais comuns ao praticar a premeditatio malorum e como evitá-los. 1. Transformar preparação em paranoia. Algumas pessoas acreditam que pensar no pior significa viver constantemente esperando que tudo dê errado. O erro: se preocupar excessivamente com o futuro gerando estresse, criar cenários catastróficos sem tomar atitudes práticas. A solução: a ideia estoica não é prever o pior para sofrer por antecedência, mas sim para estar preparado, sem medo. Se pergunte: eu posso fazer algo sobre isso agora? Se sim, haja. Se não, aceite e siga em frente. 2. Deixar de viver o presente. A premeditatio malorum não deve fazer com que você esqueça de viver o agora. O erro: ficar obcecado com o futuro e esquecer de aproveitar o momento presente, deixar de tomar atitudes importantes por medo de que algo dê errado. A solução: use a preparação como uma ferramenta de segurança, mas mantenha o foco no que você pode fazer hoje. Pratique a gratidão. Reconheça o que está bem agora, em vez de apenas se preocupar com o que pode dar errado. Epicteto dizia: lembre-se de que a vida acontece no presente. O passado já se foi e o futuro ainda não chegou. 3. Não equilibrar. Preparação com ação. Muitas pessoas passam tempo demais planejando cenários negativos, mas não tomam ações concretas para lidar com eles. O erro: imaginar dificuldades futuras, mas não se preparar de fato para enfrentá-las. Focar apenas em "e se", em vez de "o que posso fazer agora?". A solução: se algo te preocupa, crie um plano prático para minimizar o impacto. Transforme preocupação em ação. Se teme problemas financeiros, comece a economizar. Se teme problemas de saúde, cuide mais do seu corpo. Se teme perder um emprego, desenvolva novas habilidades. Sêneca dizia: a sorte favorece aqueles que estão preparados. Ou seja, não basta prever problemas, você deve se fortalecer para enfrentá-los com confiança. Se você evitar esses erros e aplicar a premeditatio malorum da maneira correta, perceberá que se sentirá mais calmo, mais seguro e mais preparado para o que vier. A premeditatio malorum é uma ferramenta poderosa, mas para realmente se tornar alguém inabalável diante dos desafios, você precisa desenvolver hábitos que fortaleçam sua mente constantemente. Os estoicos sabiam que a vida não é sobre evitar problemas, mas sim sobre estar preparado para enfrentá-los com serenidade e sabedoria. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Aqui estão 3 hábitos estoicos que podem te ajudar a manter a calma mesmo nos momentos mais difíceis. 1. Comece o dia com reflexão estoica. Antes de sair da cama, pergunte-se: que desafios posso enfrentar hoje? Se algo der errado, como posso reagir com calma e racionalidade? O que está sob meu controle e o que devo apenas aceitar? Exemplo prático: ao invés de esperar um dia sem problemas, se prepare mentalmente para dificuldades e lide com elas com serenidade.
Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs para se lembrar de que o mundo é imprevisível, mas sua mente pode permanecer estável. 2. Pratique o desapego do resultado. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos apegar ao que está fora do nosso controle. Exemplo prático. Se você está esperando uma resposta importante, se concentre no seu esforço, não no resultado. Se algo não sair como esperado, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Epicteto dizia: não peça que os acontecimentos sejam como deseja, mas deseje que aconteçam como tem que acontecer, e sua vida será tranquila. 3. Escreva um diário estoico todas as noites. No final do dia, reflita: onde reagi com calma e sabedoria, onde perdi o controle e como posso melhorar, o que aprendi hoje. Exemplo prático: Sêneca escrevia diariamente sobre seus erros e acertos para se tornar uma pessoa mais equilibrada e consciente. Se você praticar esses hábitos diariamente, verá que não será mais pego de surpresa pelos desafios da vida. Você se tornará mais racional, mais forte e mais preparado para qualquer adversidade. A Premeditatio Malorum não é sobre viver com medo do futuro. Pelo contrário, ela nos ensina a nos libertar da ansiedade, porque nos tornamos mentalmente preparados para qualquer situação. Os estoicos entenderam algo essencial: o sofrimento vem da surpresa e da falta de preparo. Quando aceitamos que dificuldades fazem parte da vida e nos preparamos para elas, deixamos de viver na ilusão e encontramos a verdadeira serenidade. Ao longo deste vídeo, exploramos o que é a Premeditatio Malorum e como os estoicos a utilizavam, como essa prática nos ajuda a lidar melhor com o inesperado, a diferença entre preparação e pessimismo, erros comuns ao aplicar essa técnica e como evitá-los. Hábitos estoicos para fortalecer sua mente e manter a calma em qualquer situação. Agora eu te pergunto, como você pode começar a aplicar essa mentalidade a partir de hoje? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar sua jornada estoica. E me conta nos comentários, qual foi o maior insight que você tirou deste vídeo? Como você lida com o inesperado na sua vida? Nos vemos no próximo vídeo.